do Elon Musk. Tá? Essa gente está vivendo no mundo da ficção. E eles acham que é através da ficção que se altera a realidade. Por quê? Porque essa filosofia alt-right. Eles são canastrões. Porque eles venceram a comunicação. Presta atenção nisso que eu vou dizer. A sua estratégia de comunicação é vencedora porque eles emulam personagens ficcionais. Eles são tão malucos quanto personagens ficcionais. Então, por exemplo, o Trump e o Coringa. Por exemplo, do filme O Cavaleiro das Trevas. Principalmente aquele Coringa. Tá? E a gente vê como a estratégia deles é eles emularem personagens ficcionais para criar aquele fenômeno da canastrice na política. Que um candidato de extrema-direita se torna verossímil porque ele parece com um personagem que você viu no filme. Tá? O Musk é um desses caras, por isso que eles estão levando a sério, eu acho que esse governo específico, eles querem ver se transforma a realidade a partir da própria ficção. O Elon Musk, o que a gente pode falar dele? Ele se baseia numa ideia de futuro, de ficção científica, uma ideia otimista. O futuro dentro do capitalismo, a gente vai ver que surge lá com Marinette, entre os futuristas. Mas você tem que ver, em primeiro lugar, a personalidade desse cara. Em 1999, tá? Isso aqui acho que mostra muito bem a personalidade dele. É no tempo que ele estava no tempo que ele estava na PayPal, que estava apenas começando. O Musk foi um dos fundadores da empresa. Está aqui o jovem Musk, em 1999. Ele me compra um McLaren Fórmula 1 de 3,5 milhões de dólares. Quando a PayPal ainda estava crescendo. Aí ele convidou o seu sócio, Peter Thiel, para dar uma volta na sua McLaren Fórmula 1 de 3,5 milhões de dólares. Não sei se vocês conhecem essa história. Aí o Peter desafiou o Musk. Então, do que esse carro é capaz? Aí o Musk, desafiado, falou, eu vou te mostrar, veja isso. O que ele fez? Em poucos minutos ele destruiu o carro. O carro decolou do chão e numa pirueta, o carro foi destruído numa batida violenta em um aterro ao lado de uma estrada lá na Califórnia. Não aconteceu nada com o Trump, porque você sabe que esses carros luxuosos têm segurança perfeita. Mas o que aconteceu? O Trump saiu dando gargalhada e falou o seguinte para o Peter Thiel, sabe o pior de tudo? O carro nem tinha seguro. O cara queima dinheiro. Essa visão, esse é o Elon Musk. Tá? Que agora está destruindo a Tesla. Tá? As suas ideias, a sua origem das suas ideias e todo o seu imaginário que leva a coisas tão bizarras quanto essa história, está lá entre os futuristas italianos. Eu vou começar essa história longe. Tá? Entre os futuristas italianos. O futurismo italiano, você sabe que começou no início do século XX, foi liderado pelo poeta, artista plástico fascista italiano, o F.T. Marinetti, que era apoiador do ditador fascista Mussolini. Ele escreve o Manifesto do Futurismo em 1908. Esse texto exalta a mecanização, a automação e a própria guerra como uma forma de limpar o mundo de tudo que é antigo e velho e caquético. Nesse manifesto futurista, o Marinetti escrevia: a única higiene do mundo é a guerra. Então, eles como movimento artístico, isso no começo do século XX, eles acabaram não caindo no esquecimento, porque na Segunda Guerra Mundial muitos princípios adotados pelos fascistas italianos, inclusive pelo próprio Mussolini. Quais sejam os princípios do futurismo italiano?
fetichização da violência, da tecnologia, da guerra e da velocidade. Que mais? Repúdio ao passado, adoção irrestrita da nova tecnologia, independente das suas consequências. Uma visão amoral da própria tecnologia. Tá? Essa é a ideia do futuro que surge, o futuro como a gente conhece, que foi incorporado pelo capitalismo, que passa a ser glorificado pelos filmes de ficção científica, pela literatura de ficção científica, etc., é uma invenção do capitalismo, bem diferente do futuro, é uma outra discussão. Do futuro do século XIX e tal, esse é o futuro do século XX. Tá? Os futuristas italianos, muitos artistas plásticos vão para o front lutar a favor de Mussolini, porque viam na guerra, na Segunda Guerra Mundial, o ideal da agenda futurista. Um carro de corrida é mais bonito do que todas as estátuas clássicas, do que a vitória de Samotrácia, disse nesse manifesto futurista. Tá? Tecnologia, fetichização da tecnologia, da velocidade, da guerra. Tá? Quem começa a se interessar por esses valores, quem começa a se interessar, claro, o Elon Musk, principalmente essa visão, aí vocês estão vendo uma obra dos futuristas, glorificando Mussolini, uma típica obra futurista chamada Aerografia, esse estilo, né? Como se fosse uma imagem vista do avião, a tela. O Elon Musk começa a curtir esses ideais futuristas, principalmente a partir desses grandes ídolos, que são do seu pai, Elon Musk. Tá? Erich von Braun e Isaac Asimov. Esse escritor de ficção científica e esse cientista de foguetes, o Erich von Braun, que fazia parte da SS e que levou os foguetes, os mísseis V2, criou os foguetes como armas de guerra, já no final da Segunda Guerra Mundial. O Erich von Braun, vocês sabem, foi levado secretamente para os Estados Unidos para o projeto Paperclip. Ele era um gênio demais para parar no Tribunal de Nuremberg. Ele se tornou a parte fundamental do programa Apollo. Ele e Isaac Asimov viraram figurinhas carimbadas na TV norte-americana da década de 50 e 60, vendendo o quê? A ideia de futuro. Aí vocês estão vendo a imagem do Isaac Asimov, de um programa chamado Horizon, de 1965. Tá? Deixa eu ver aqui o outro. Depois a gente vai falar aqui. Onde eles vendem essa ideia de futuro. Todas as ideias da programação, da agenda dos futuristas italianos, levados à prática por eles. Tá? Erich von Braun escreve um livro que vai inspirar muito o Elon Musk, um livro chamado Projeto Marte. Projeto Marte. O Saturno V do Erich von Braun, na verdade, era um foguete que Erich von Braun pensava para levar o homem a Marte. Esse era o projeto original. O livro Projeto Marte, de Erich von Braun, ele imaginava um mundo dos anos 80 unido por um governo mundial. Tá? Esse governo mundial, nesse livro, era consolidado uma espécie de estrela da morte, no estilo Star Wars. Era uma estrela da morte chamada Luneta, que rodava em órbita da Terra. E essa arma de guerra, chamada Luneta, teve um papel integral na aniquilação da União Soviética e da China, numa devastadora Terceira Guerra Mundial. Esse é o livro aqui que inspira aqui o Elon Musk. E o que acontece? Esse governo mundial, numa empreitada espetacular, leva o homem a Marte. É o Projeto Marte. E lá encontram o quê? Um governo. Marte é habitado por um governo tecnocrático. Um governo tecnocrático
autoritário, liderado por uma elite tecnológica, sendo que a figura executiva desse governo é um cara conhecido como Elon. Elon. Seu pai, Elon Musk, era fissurado por Eric Van Braun, essa literatura, e deu o nome a Musk de Elon, ao seu filho, inspirado aqui nesse livro, Projeto Marte. Guardem essa ideia de governo tecnocrático. Esse livro inspira o Vale do Silício. Inspira politicamente, como um tipo de modelo político a ser levado para o mundo. Após esse caos criado pelo Musk e a criação de um governo fascista em escala global. É o botão de eject do capitalismo. Tá? Por parte do avô, é por isso que, só para dizer, por isso que o Musk está tão fissurado em Marte. Ele usa aquela camiseta, ocupemos Marte, tal. Sendo que ele também diz que se inspirou na trilogia Fundação de Isaac Asimov, que foi fundamental, inspirador para a criação da SpaceX. Tá? A ideia de que... Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. A ideia lá na trilogia da Fundação do Isaac Asimov, de que um império galáctico moribundo tal, eles conseguem, através de um líder esclarecido, que atua nos bastidores, salvar a civilização humana. Esse líder tecnocrata, um matemático chamado Hari Seldon, que muitos falam que é nele que Musk se inspira. Mas também se inspira nessa ideia trazida pelo avô dele. Está aqui o avô, aqui o Joshua Hadelman. Joshua Hadelman, um canadense, olha que ironia, defensor do movimento chamado tecnocrata, que se mudou para a África do Sul em 1950. E aí começou a linhagem que leva ao Elon Musk. O Joshua Hadelman, que vocês estão vendo aqui na imagem, ele era um fervoroso apoiador da Alemanha nazista e do apartheid sul-africano. O que foi a tecnocracia? Foi um movimento, vocês estão vendo aqui, norte-americano, no período da depressão econômica, está aqui tecnocracia, criada por esse engenheiro americano, Howard Scott. Ele criou uma organização chamada Technocracy Incorporated. Tá? Isso na década de 30. Ele promovia com essa instituição uma visão anticomunista, antidemocrática e antiliberal do desenvolvimento econômico. Isso à luz da Grande Depressão Econômica, tá? Que vivia os Estados Unidos naquela época. Segundo a abordagem dele, a crise econômica era resultante de um sistema de preços que governava pela liberdade de demasia do capitalismo. Então ele achava que era necessário um governo tecnocrata longe das democracias liberais. Tá? Um aspecto desse pensamento tecnocrata, desse engenheiro, Joshua, ou melhor, o Howard Scott, desse engenheiro norte-americano, ele compreendia que dentro dessa visão da tecnocracia, a classe trabalhadora, ela estaria num processo de extinção, devido ao avanço da tecnologia. Tá? Então, isso vislumbrou para ele uma utopia de uma sociedade totalmente burguesa. Porque seria uma sociedade dominada pelas máquinas, pela tecnologia. Tá? Sem trabalhadores explorados ou escravizados. Tá? Essa visão, na época, foi atacada pelos comunistas dessa forma que eu estou dizendo agora. O fascismo é o botão de eject do capitalismo. Eles colocavam o seguinte, naquela época, crítica dessa visão.
Quando os tecnocratas descartam a classe trabalhadora como elemento diminuto e insignificante, isso só significa que a direção geral de suas teorias está caminhando para o fascismo, isto é, para a evolução de novos suportes para um sistema capitalista em colapso. Tá? Bem interessante. O fascismo é o botão eject do capitalismo. Tá?